Bem-vinda, bem-vindo para o nosso café profético que tratará de uma questão profundamente humana num contexto extremamente desumano. Venham tomar café aqui conosco e se inscrevam no canal Cartas Proféticas, ativem o sininho, deem os likes, comentem, porque esse acompanhamento café é muito importante. Nos incentiva e promove o debate. E compartilhem os vídeos todos aqui do canal, por gentileza. Venham e recebam abraços críticos e fraternos. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Ontem, na segunda-feira, houve, digamos assim, do ponto de vista das notícias, do ponto de vista jornalístico, não é o caso aqui do nosso canal, uma notícia surpreendente, que foi a decisão da justiça britânica de impedir a deportação do Julian Assange, atendendo os pedidos e pressões dos Estados Unidos para que ele fosse julgado lá e provavelmente condenado a 175 anos de prisão e já recebido para ir recolhido numa prisão de segurança máxima e incentivado a se suicidar. A justiça britânica barrou essa pretensão, esta arrogância dos Estados Unidos. Agora, a justiça britânica que vem tratando mal Julian Assange na prisão, com pressões enormes, com constrangimentos, com situações inadequadas na prisão do ponto de vista humano, por que de repente teria se tomado assim de uma piedade angelical para não atender o pedido desse país que se acha o mais poderoso do mundo, o mais carregado de força militar no mundo? Entendamos, Julian Assange estava condenado por ser um dos criadores do famoso site Wikileaks, que publicou mais de 2.500 documentos sigilosos dos Estados Unidos sobre as enormes violências que o Império impôs ao mundo, principalmente no Iraque e no Afeganistão, em nome da extinção da luta contra o terror. Os Estados Unidos praticaram terrorismo, destruíram o Iraque, destruíram boa parte do país, destruíram as estradas, universidades. Esse país que já foi a Babilônia bíblica foi arrasado pelos Estados Unidos. Mataram seu presidente, provocaram uma situação para que o judiciário, também lá no Iraque, covarde, subserviente aos interesses dos Estados Unidos, acabaram por condenar a pena de morte o presidente Saddam Hussein, com calúnias e calúnias contra ele, que levou a um ódio internacional contra o presidente que mais trabalhou pelo desenvolvimento do país. E assim os Estados Unidos fizeram em todo o mundo. E Julian Assange prestou um inestimável serviço à verdade, ao jornalismo internacional, ao denunciar e ao mostrar as falcatruas dos golpes dos Estados Unidos por todo o mundo. Por isso ele foi perseguido, por publicar segredos de Estado.
segredos de um Estado terrorista, segredos de um Estado imperial, segredos de um Estado que derrama guerra por todo o mundo e golpes de todas as formas. Então esses segredos não podem ser publicados, senão atrapalhariam, a publicação atrapalharia a tática terrorista dos Estados Unidos. Então, isso mostra a grande humanidade deste que começou jovem a trabalhar na divulgação dos crimes americanos, Julian Assange. Vejam o senso de entrega dele, o senso de verdade dele, que juntamente com Snowden e outros se interessaram, mesmo sofrendo todos os prejuízos. Primeiro o exílio sem fim na embaixada do Equador, na Inglaterra, e depois o sequestro e a prisão britânica. Isso a gente tem que reparar. Agora, por que a Inglaterra não entregou Julian Assange? Antes de responder essa questão, de tatear os fatos para responder, os Estados Unidos sempre fizeram o que fizeram no Brasil, inclusive. Primeiro, fizeram acusações de caráter moral, atingindo a vida pessoal e sexual de Julian Assange, acusando-o de ter estuprado uma mulher na Suíça. Então, em nome deste moralismo, que é uma moralidade falsa, dos hipócritas, que se metem na vida pessoal das pessoas, se metem na vida individual das pessoas, sem saber do que se trata, atendendo aos interesses poderosos, imperialistas, antidemocráticos, antijornalísticos do Império Castrador. Segundo, depois, como não funcionou esta difamação, a mentira de que Julian teria violado os segredos de Estado e que seria crime de ordem da segurança nacional. O que eles chamam de violação dos segredos de Estado é, na verdade, o que fez Julian de divulgar os crimes dos Estados Unidos. E os criminosos nunca gostam de que seus crimes sejam expostos, porque isso fragiliza o poderio. Então, esse é um ponto. Outro ponto que levou a justiça britânica a impedir a deportação, atendendo a um pedido terrorista, a uma pressão terrorista dos Estados Unidos, é que o principal interessado nisso era o Partido Republicano, e o Partido Republicano perdeu as eleições, fazendo com que o ratão branco do norte vá se tocar num esgoto e suma do cenário político estadunidense e internacional. A outra razão é porque há uma pressão internacional insuportável que os Estados Unidos, que a Inglaterra não conseguiu se desvencilhar de uma pressão que era muito maior do que os Estados Unidos. Mais de 100 mil pessoas, personalidades de todo o mundo, assinaram um documento exigindo que a justiça britânica impedisse a deportação desse grande ser humano, dessa grande personalidade, Julian Assange. Isto pesou, evidentemente, mais de 100 mil pessoas, personalidades de todo mundo, entre elas o próprio ex-presidente Lula, ex-prêmios Nobel da Paz, né, assinando esse documento. Isso gerou uma pressão enorme, muito maior do que faziam nos Estados Unidos. Isso funciona bem materialmente, a pressão maior vence. Se essa aqui que estava em baixa sobe, a outra baixa, não tem jeito. E os Estados Unidos estão em baixa. A outra é que o próprio presidente do México, o presidente Obrador, ofereceu asilo para Julian Assange. Ofereceu o país, mandou o seu embaixador na Inglaterra negociar a possibilidade de trazer este irmão para dentro da embaixada e da embaixada trazer para o México num exílio por tempo indeterminado.
Ora, um país da importância do México, que tem um governo progressista, que vem enfrentando a pandemia de modo correto, de modo justo, que vem corrigindo injustiças econômicas e sociais no país, que vem enfrentando o império nas barbas do império, isso colocou fragilização no Império Americano. Agora, isso no fundo me traz esperanças. Compartilho essas esperanças com vocês. Esperanças que não é de quem cruza os braços e fica esperando, mas esperança de quem percebe e participa da luta da mobilização popular. Quando um povo se mobiliza, quando o povo se junta, quando um povo se organiza e se levanta, o poderio se fragiliza. Quando os povos se reúnem em torno de uma causa, o império treme nas bases. E a notícia completa que, inclusive, o governo americano teria ficado muito decepcionado com a justiça britânica. Claro que lá eles fazem questão de sangrar as suas vítimas, fazem questão de beber o sangue das suas vítimas, fazem questão de destruí-las, e quando não podem, então eles se desolam com o fracasso, com a decadência do império genocida, assassino, herodiano, que mata as pessoas. E finalmente, Julian Assange, que passa por dificuldades imensas, uma depressão profunda, severa, como diz a sua defesa, Julian Assange corre o risco de se suicidar, já teria tentado suicídio, encontraram uma lâmina de barbear na sua cela, ele que está com as barbas enormes, não precisa de lâmina, e já fez um documento destinando as intenções dele, algum bem que ele tenha, a familiares e tal, e isso causou uma certa ansiedade na sua família e em todos, porque este moço está sendo barbaramente maltratado, inclusive com denúncias de que ele seja torturado na prisão britânica. Julian Assange se compara a Nelson Mandela com o apoio que recebe do mundo todo, se compara ao injustiçado Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil, que teve apoio do mundo todo, e o judiciário brasileiro, acovardado como é, teve que abrir as portas para a liberdade de Lula. Então é preciso pressionar. É preciso que tomemos cada vez mais o café da humanidade, o café da justiça, o café da solidariedade com aqueles que são barbaramente injustiçados, como este companheiro, este irmão da humanidade, este irmão da verdade, este jornalista que não pede licença para fazer jornalismo, que não pede licença para um império para denunciar, e temos que tomar esse café da solidariedade com ele e ajudá-lo a se salvar, não só da depressão, do suicídio, mas de ser destruído pelo império que só tem por objetivo destruir a humanidade para abocanhar as nossas riquezas. Dentro do Cartas Proféticas, sempre na luta com o nosso povo. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.